Essa é a quarta vez que eu gravo esse vídeo, essa é a que vai pro YouTube, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Na primeira eu chorei, na segunda o áudio saiu bugado, na terceira parecia que tinha um ciricutico aqui atrás. Vamos lá, né? Pois bem, é exatamente isso que você viu no vídeo, eu fui rejeitada, foi exatamente essa palavra que foi usada para comigo, pelos Estados Unidos num programa de high school que eu pretendia fazer lá. Já aviso aqui no começo que não sou aquelas pessoas que sabem falar. Eu não sei fazer uma história curta, então se eu me perder no meio, desculpa, eu juro que eu tô tentando. Inclusive, se você é novo aqui no canal, eu sei que vídeo de intercâmbio muita gente gosta, dá like, se inscreve, ativa o sininho, faz esse negócio aí, me dá um voto de confiança. Se você não gostar, depois você tira e tá tudo tranquilo. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já fiz um intercâmbio no Canadá. Não foi exatamente um intercâmbio, tipo, não fui pra uma escola fazer o ensino médio, eu fiz um summer program. Tem gente que chama de intercâmbio, tem gente... enfim. Basicamente, você vai pra lá durante as férias de verão deles. Então, por exemplo, lá as férias são de junho, julho e agosto. Então eu fui pra lá e eu fiz um curso, não era um curso de inglês, era um curso um pouco diferente, chamava Global Leaders Program, eu fiz na UBC, isso foi em 2017. Eu fui pra Vancouver, tá? A UBC é em Vancouver. E cara, eu adorei o Canadá, foi... putz, uma puta experiência, uma das melhores da minha vida, sabe? Foi incrível. Só que daí eu voltei pro Brasil e eu ainda queria, sabe? Eu ainda... parecia que faltava alguma coisa em mim. E eu sabia que era nos Estados Unidos. O Canadá, eu não fui atrás, sabe? Tipo, eu expliquei no vídeo. Se fosse por mim, eu nunca teria ido. Eu nem sabia, nunca me interessei pelo Canadá. Mas como foi oferecido pra mim, eu fui lá, passei e fiz o... paguei e fui. E foi basicamente isso. Isso foi em 2017, como eu disse, eu tava no primeiro ano. Aí, geralmente, as pessoas que vão fazer intercâmbio, elas vão no meio do segundo ano e voltam no meio do terceiro. Mas eu não queria fazer isso. Eu sempre quis fazer intercâmbio no terceiro ano. E daí, quando foi no meio do ano passado, então no meio do segundo ano, eu comecei a pesquisar pra eu ir no meio do terceiro. Tranquilo. Fui em todas as agências de intercâmbio aqui de Taubaté, que é onde eu moro, e visitei algumas em São Paulo e tal, pra achar uma que eu gostasse. No final eu achei uma que eu gostasse bastante, foi aqui mesmo, aqui em Taubaté. Fui lá e comecei a ver os programas. É uma variedade incrível, assim, de opções que você pode fazer, preços e... enfim. E obviamente o que eu queria era o mais caro, que eu nunca teria condições de pagar, a menos que eu vendesse 3 fígados e um rim. E cara, eu comecei a olhar e tal, e daí a gente conseguiu achar um que eu gostasse e fosse, tipo, exatamente o que eu queria, num valor que a gente podia pagar, deixei em aberto. Aí eu lembro certinho, quando eu tava na África, foi em janeiro desse ano, de 2019, eu recebi um WhatsApp, assim, da agência, falando que aquele programa que eu queria tava em promoção, eu tinha que fechar até 31 de janeiro, se eu não me engano. Acabou que eu fechei na primeira semana de fevereiro, exatamente aquele programa que eu queria. E daí, agora eu vou começar a usar um termo que, se você não sabe do meio, talvez você... enfim, application. Application é tipo o formulário de inscrição pro programa, tá? Então, é quando você aplica pra ir pro lugar. Então, eu fui e comecei a fazer o meu application. E o application, ele é muito grande. Tá, você tem que fazer muitas coisas, eu tive que ter laudos médicos, laudos da escola, boletim, tudo que vocês podem imaginar. Eu subi algumas fotos minhas da minha família, você tem que fazer uma carta explicando sobre você, seus pais fazem uma carta, o professor faz uma carta, a escola, tudo. É realmente muito grande, muitas coisas que você tem que fazer. E eu tinha, se eu não me engano, até 25 de fevereiro, alguma coisa assim, era até a última semana de fevereiro, pra submeter o meu application e ir pros Estados Unidos. Aí eu fiz tudo certinho, se eu não me engano foi 23 de fevereiro, eu entreguei um pouquinho antes. E você faz tudo isso pela internet, tem que digitalizar tudo, é um saco. Mas foi lá, eu fiz de boa. Aí, como é que funciona? Você entra no site e tem como se fosse um status. Aí você tem lá a barrinha, e daí a barrinha pode ficar verde, vermelha ou amarelo. Se é verde, você foi aprovado, se é amarelo, tá em análise, e se tiver vermelho, você tem alguma coisa errada ou você realmente foi rejeitado, como que aconteceu comigo. E daí eu enviei, tava lá amarelinho, e como é que funciona, pelo menos nessa agência? Você manda o seu application, ele passa por uma triagem da agência, depois dessa triagem da agência vai pra uma triagem, tipo, do headquarters, assim, tipo, da agenciona em
São Paulo, que no caso a minha agência era em São Paulo, era em Taubaté, mas o headquarters dela era em São Paulo, e daí depois ela vai pros Estados Unidos, aí nos Estados Unidos você tem a triagem, aí depois que você tem a triagem, foi aceito, você vai como chama? Tipo, pra lista de espera pra você ser aceito tanto pela escola quanto pra família, e por aí vai. Então eu ficava lá dia e noite esperando pra barrinha de status aparecer como verde. E eu lembro, nossa, eu tava tão ansiosa, eu gravava todo dia. Eu entrava no site, eu gravava minha reação pra se fosse naquele dia que eu fosse aceita, pra eu, sabe, tipo, pra eu poder ter e tal. E, cara, eu tava muito ansiosa, muito animada, porque esse realmente sempre foi meu sonho. Aí eu peguei até o celular aqui pra mostrar pra vocês o dia em que eu recebi o primeiro vermelho, tá? Eu recebi... No dia 20 de maio, eu recebi um negócio assim, no status do application. O seu application foi rejeitado pela Agência de Intercâmbio do Brasil, né, o nome dela. Eu resolvi não falar o nome nesse vídeo pra não dar nenhum chabu. Então eu vou falar Agência do Brasil e Agência dos Estados Unidos, tá? Acho que é mais fácil. O seu application foi rejeitado pela Agência do Brasil. Você precisa providenciar mais informações, por favor, cheque o seu e-mail e tal. E daí eu realmente fui lá, chequei o meu e-mail. Eram algumas coisas de se eu poderia aplicar para um outro tipo de escola e tal. A gente respondeu tudo. Tranquilo. Então eu já tinha recebido um vermelho e eu mandei pra moça do intercâmbio. Eu mandei assim, eu devo me desesperar? Ela falou, não, só faltam algumas outras informações. Fui lá, providenciei, feito uma louca, porque eu queria, né, que fosse o mais rápido possível, porque, né, eu queria ir pra Califórnia, então Califórnia é um lugar que tem muita gente fazendo application e eu precisava fazer rápido pra garantir a escola que eu queria e não sei o que. E, enfim, aí fomos lá, fizemos mais esse documento, fiquei esperando, lá aparecia todos os dias amarelo em análise. Até que no dia, vou achar aqui pra vocês, no dia 11/6 eu recebi realmente o meu aviso de que eu tinha sido rejeitada, propriamente dito, com essa palavra, com esse stamp, né, com esse selo na minha cabeça, escrito rejeitado, some da minha vida. Pois bem, essa foi uma terça-feira, eu lembro certinho como foi, eu tinha acabado de chegar do Pilates, né, porque eu sou uma pequena idosa, lavei meu cabelo, fui comer, quando eu fui comer eu falei, vamos lá checar, e daí apareceu assim, rejeitado, seu application foi rejeitado pela Agência dos Estados Unidos. E daí que o negócio começou a ficar, o caldo começou a engrossar, porque até então eu só tinha sido rejeitada pela Agência do Brasil. E a Agência do Brasil era tipo como se fosse pra melhorar meu application pra mandar pros Estados Unidos. E daí eu fui rejeitada pela Agência dos Estados Unidos. Como é que funciona? O governo americano, ele tem um departamento, que é um departamento do estado, que é justamente pra imigração. E nesse departamento você tem uma parte lá que é uma secretaria do intercâmbio. Tô inventando, tá, gente? Não sei se é uma secretaria propriamente dita, mas tem uma aba lá do governo da parte de imigração que é pra imigrantes, tipo, que estão vindo e vão voltar, sabe? Tipo, realmente pra intercambistas. E daí, essa parte que é pra intercambistas, ela tem várias agências que são subsidiárias, né? Que são, tipo, atreladas ao governo. E daí essas agências fazem a triagem e, entendeu? A agência americana faz um intermédio entre a agência do Brasil e o governo americano, e a agência do Brasil faz um intermédio entre você e o governo americano, que na verdade é a agência dos Estados Unidos. E daí foi a primeira vez que eu recebi que eu tinha sido rejeitada. Só que agora vocês vão entender qual foi a razão de eu ter sido rejeitada, que é algo que eu nunca falei aqui na internet. Então apareceu assim, seu application foi rejeitado. Ansiedade ou transtorno depressivo, né, eles colocam como disorder, que é realmente tipo como se fosse alguma coisa que tá errada em você e tal. Não serão considerados pro programa. A disorder, né, tipo a sua condição, é de um alto risco para a família voluntária. E daí depois eles explicam tal, e cara, é aquele esquema, né. A gente sabe como americano eu
adoro os Estados Unidos, já fui pra lá milhares de vezes, mas a gente sabe como americano é. Americano, primeiro ele vai olhar pro próprio umbigo, depois pro joelho, depois pro dedão do pé, pro mindinho, pra depois ele começar a olhar pro outro e tentar ter um pouco de empatia. Então, assim, realmente eu fui tratada o quê? Como um bicho, né? Como se eu tivesse alguma coisa muito errada, e depois eles mandam um negócio assim. Tipo, não era nem pra eu ter feito o application, não era nem pra eu pensar em me candidatar tendo a minha condição. Só que assim, gente, eu realmente, né, eu tenho depressão, ansiedade, um princípiozinho de toque e tal, tomo os meus remédios. Eu fui diagnosticada no 6º ano, e assim, desde o começo, desde quando eu fui diagnosticada, eu sempre tomei remédio, sempre foi muito tranquilo. E, assim, eu entendo o lado deles, mas é foda, porque assim, eu sempre tive esse sonho e tal, e eu tenho muitas amigas que têm esses problemas. Eu resolvi colocar tudo, só tive uma unha encravada no pé, eu queria colocar. Hoje em dia eu sei que talvez não fosse a melhor atitude, porque daí realmente eu parecia com uma ficha cagada, uma ficha médica que parecia que eu era uma pessoa morta, porque eu colocava tudo que eu tive na minha vida, porque eu realmente queria, tipo, que eles soubessem, pra se acontecesse alguma merda lá, né, Deus que me livre, né, pra que eu tivesse um apoio, eu tivesse um relatório, um histórico bem feito. Mas, aparentemente, não é assim que você ingressa. Como eu falei, eu tenho amigos que têm uma condição parecida com a minha, nem declararam, foram por remédio. Só que, cara, pensa em mim, assim, eu ia pra lá com 1 ano de remédio, então, assim, eu tomo 2 cápsulas, 2 remédios todos os dias. Então eu ia com 1 ano de suprimento. Imagina se eu sou parada na alfândega e tal, vão achar que eu sou traficante, que eu não sei o que, entendeu? Então, né, entendam o meu lado também. Foi assim, foi dado como... E eu me senti muito mal. Eu lembro que isso foi, né, terça-feira à noite, e eu não contei pra minha mãe. Meu pai tava viajando, ele tava fora, e daí a minha mãe tava aqui, mas eu resolvi não contar pra ela, porque a minha mãe tinha sido um pouco contra de eu falar tudo que eu já tinha tido no meu histórico de saúde, mas eu bati o pé que não, que eu queria ser o mais honesta possível e tal. Enfim, né, aconteceu o que aconteceu. Eu mandei mensagem daí pra central daqui de Taubaté e fiquei esperando. Aí no outro dia, quarta-feira, né, esse dia foi terça, aí na quarta-feira eu lembro, nossa, eu lembro perfeitamente, eu tava numa aula de geografia sobre imigração, pois é, e daí eu recebi um áudio, e daí eu peguei, atendi, né, escutei o áudio. Errado, não façam isso, crianças, a escola não é lugar de WhatsApp, mas aquela hora eu tava, era vida ou morte. Aí foi a primeira vez que eu ouvi a minha agente de intercâmbio daqui de Taubaté falando pra mim uma coisa que me tinha deixado um pouco preocupada. Como eu não sou uma youtuber profissional, né, eu nunca lembro de pedir o quê? Pra dar like, se inscrever e ativar o sininho. Então, por favor, faça isso agora no meio do vídeo. Ela virou e falou assim: Bruna, pois é, você foi rejeitada e tal, a gente pode tentar de novo. Isso eu já tinha sido mini rejeitada algumas outras vezes, né, como eu disse pra vocês. Aí ela falou: olha, eu acho que assim, a gente pode tentar de novo, mas eu sugiro a você que a gente comece a pensar em outras opções. E que a gente comece a ter outras possibilidades e tal. Porque ela realmente estava achando que os Estados Unidos não ia rolar e... pois é. E nesse momento eu fiquei muito em choque, porque ela falou assim pra mim se eu não queria considerar Canadá ou algum outro lugar. E como eu disse pra vocês, eu já fui pro Canadá e aí eu voltei achando que eu precisava ir pros Estados Unidos. Então eu realmente achava que se eu fosse pro Canadá, eu ia... eu não vou falar que eu ia, tipo, infeliz pro Canadá, porque, cara, é uma puta experiência na sua vida, é um puta negócio legal, mas eu não ia estar completa, sabe? E eu me senti muito mal nesse momento, mas a gente resolveu mandar um application pro Canadá. Então, o primeiro lugar que a gente mandou pra alguns lugares, só que como eu tava marcada, digamos assim, como rejeitada pelos Estados Unidos, alguns lugares não me aceitaram justamente por isso. Eu lembro que eu fui aceita... aí isso foi na quarta-feira, né? Na quinta-feira eu recebi que eu tinha sido aceita por Okanagan, que é lá em British Columbia, um pouco acima de onde eu fiz o intercâmbio, um pouco mais em cima de Vancouver. E eu
né, falei, ah, cara, se for essa a única opção, eu vou e tal. Só que assim, eu ainda não tinha falado pra minha mãe. E lembram que eu falei que a minha mãe não queria que eu fizesse aquele negócio no laudo médico e tal, e que minha mãe tava aflita, e eu também tava muito aflita, porque eu não sabia se a gente ia receber o dinheiro de volta. Porque eu não sei se vocês sabem, quando você vai embarcar, você tem que estar com tudo pago. Então, assim, já tava, sei lá, mais da metade pago, e eu não sabia se eu ia receber o dinheiro de volta, se aquele dinheiro era um dinheiro perdido, e meu pai tava longe, minha mãe, eu fiquei com medo de falar pra minha mãe, e dela brigar muito comigo, e daí eu tava no meio da aula e comecei a chorar e foi... Cara, foi muito estressante, assim, sabe? Eu nem sei como é que eu não surtei, mas eu tava calma, eu tava bem calma, porque, cara, de verdade, a minha agente aqui de Taubaté, ela é foda, ela é uma pessoa incrível, e daí eu tava mais tranquila, assim, sabe? Mas aí a gente começou a pensar em outros lugares. A gente tentou mandar pra Inglaterra, a gente mandou, se eu não me engano, pra New Hampshire, mas em New Hampshire eu fui rejeitada, né, porque eu já tinha passado por uma rejeição americana, e ninguém quer uma pessoa que foi rejeitada pelos Estados Unidos. E daí eu comecei a pesquisar, tipo, países nórdicos, tipo, Finlândia, Noruega, Dinamarca. Comecei a olhar tudo isso, Suécia. Começamos a ver tudo e tal. E daí, quando foi na quinta-feira, eu lembro certinho, eu tava no intervalo. E eu pensei, tipo, surgiu uma luz na minha cabeça e eu lembrei de uma escola que sempre foi o meu sonho. Assim, de verdade, é uma escola foda que eu sempre quis, sempre. Eu sou uma pessoa, como vocês sabem, cara, eu falo muito de escola aqui no canal, eu sempre gostei muito de escola. E desde pequenininha tinha um colégio que fazia o meu coração palpitar que eu queria ir pra esse lugar. Só que aconteceu uma coisa, esse lugar era absurdamente caro, né, e a gente não tinha... Eu nem quando eu fui fazer o application, nem passava na minha cabeça estudar nesse lugar. Porque realmente é muito caro. É tipo mensalidade de faculdade americana top. Tipo, Harvard é o mesmo preço do colégio. E não passou pela minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, já que eu tô indo pra ficar 6 meses só, não ia mais ficar um ano, vamos ver se esse outro lugar dá pra eu ir? Aí eu fui e pedi pra moça do intercâmbio tentar fazer o meu application pra esse lugar. E isso foi na quinta-feira, cedo. E cara, tipo, deixem só eu me gabar um pouquinho, porque assim, de verdade, depois da transcrição, as minhas notas realmente ficaram muito boas. Porque aqui no Brasil a gente faz tipo, sei lá, 9, 8.9, 8, 7, 5, e lá não, né, tipo A, B, C, D. Então, as minhas notas realmente estavam muito boas, estavam um histórico escolar muito bom. E essa é uma escola que eu já vi muita gente que não foi aceito e tal, mas enfim, falei, quer saber? Vamos lá enviar essa coisa logo lá. E eu enviei na quinta-feira cedo. E daí quando foi na sexta-feira, eu recebi uma mensagem de que eu tinha sido aceita nessa outra escola. E cara, quando eu fui aceita, nossa, foi muito bom. Só que eu ainda não tinha falado pros meus pais que eu tinha pedido pra ser aceita nessa, ou eu acho que eu tinha falado só pra minha mãe, e eu nem tinha visto o preço, mas eu falei assim, olha, eu tô indo pra outro lugar e tal, mas eu vou ficar metade do tempo, então, sei lá, talvez eu consiga pagar 6 meses com 1 ano e não sei o que. E eu realmente tentei e eu vi tudo, mas eu não tinha dinheiro pra pagar, porque é uma puta escola muito cara. Aí depois eu faço assim, eu não quero falar pra vocês nesse vídeo dessa escola ainda, porque eu tô esperando me darem o ok, compra a passagem e venham, sabe? Depois de tudo que eu passei, eu ainda tô me sentindo um pouco insegura, mas ao que tudo indica eu vou pra esse outro lugar. Quando eu for fazer outro vídeo, eu conto pra vocês qual foi o rolo que eu consegui, o que eu fiz pra eu conseguir ir pra essa escola e pra conseguir o dinheiro e tal. Mas foi basicamente isso, esse foi o rolê de eu ter sido rejeitada pelos Estados Unidos e depois dar a volta e tá numa outra escola que no final, de verdade, vou ser muito sincera com vocês, dessa experiência, uma coisa que eu aprendi e que eu queria passar pra vocês é que assim, eu chorei muito, eu já fiquei muito
atordoada e tal, mas independente do que você acredite, da sua fé, da sua religião, da sua crença, se você acredita que um dinossauro é o que rege o universo, a sua vida e tal, acredite nessa força, nessa luz, nesse Deus, nesse anjo, nesse sei lá o que, porque, cara, de verdade, se for pra acontecer, vai acontecer, e é isso, eu queria falar isso pra vocês, que dessa história muito triste, no final eu tô feliz, mas ainda esperando os últimos detalhes pra poder contar pra vocês. E é isso, se você já passou por isso, já foi rejeitado pelos Estados Unidos, ou vai fazer um intercâmbio, quer alguma dica, deixa aqui nos comentários, no Instagram, em algum lugar aí, que eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. E é isso, um beijo. Se você gostou da minha história, não esquece de dar like, se inscrever no canal. Beijo, fiquem com Deus e tchau.